tema dessa noite é tá facinho? Um milagre à outra margem. Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 8, no versículo 28. Mateus capítulo 8, versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Você vai ver esse mesmo texto, ou esse mesmo acontecimento, essa mesma libertação, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e aí você vai ver essa história contada com um pouco mais de detalhes, e aí você vai ver que lá naquele texto fala de um endemoniado, e aqui fala de 2 endemoniados. Então, quando eu estava olhando a respeito, quer dizer, é uma perspectiva de quem estava escrevendo o livro, mas aqui o texto diz que os 2 endemoniados, que andavam juntos, debaixo de um mesmo cativeiro, na companhia dos mesmos demônios, vivendo as mesmas opressões, se fortaleciam um através do demônio do outro. Então, 2 endemoniados juntos, vivendo os mesmos dramas, as mesmas opressões e as mesmas malignidades, e que tiveram um encontro com Jesus e foram libertos. Agora, eu quero falar algumas coisas com você antes. Capítulo 8 de Mateus traz uma sequência de milagres após o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você vai ler o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus quebrando paradigmas e estabelecendo algo mais comprometedor com as leis de Deus. Não era apenas cumprir uma lei, mas era viver um princípio, mas era aprofundar-se não apenas um comportamento, mas num valor. Então, capítulo 5, 6 e 7 é Jesus pregando para aqueles novos discípulos, na verdade, pessoas que estavam ali apenas pela curiosidade, popularidade de um homem que havia surgido com uma pregação nova e com alguns feitos de milagres. E a gente vê primeiro a cura de um leproso. Quando termina o Sermão da Montanha, a gente vê Jesus curando um leproso. Depois, Jesus curando o servo do centurião, eu preguei essa palavra. Depois, Jesus curando a sogra de Pedro. Depois, no versículo 16, você vê que o texto diz que foram libertos muitos endemoniados e curados muitos enfermos. Então aí já é um número maior de pessoas sendo tocadas, sendo curadas, sendo libertas, um movimento de cura e de libertação acontecendo ali. E depois a gente vê 2 coisas. Primeiro, Jesus atravessando o mar da Galileia para ir para outra margem. Agora, é interessante, porque a travessia do mar da Galileia, quem já atravessou o mar da Galileia aqui, ao vivo? Ai, apóstolo, que inveja. Então não tem inveja,
tenha sonho, tenha desejo. Você vai, em nome de Jesus, um dia, lá no barco da Galileia, olhar e dizer, obrigado, Jesus, mas não manda nenhuma tempestade. Não é comum, não é algo comum. Você olha para um lado, o mar da Galileia, você imagina aquele mar agitado, é uma coisa quase que assim, é como se você falasse assim, nossa, está vindo uma onda no Paraíba. Quer dizer, você vai falar assim, uma coisa rara. O mar da Galileia é tranquilo. Mas Jesus, ao atravessar, vem uma tempestade, e uma tempestade onde Jesus tem que intervir nela. Onde Jesus tem que despertar ali do seu sono, do seu descanso, porque Jesus estava cansado de fazer tantas coisas, tantos milagres, tantos demônios, e de repente Jesus acorda e acalma a tempestade. Mais um movimento sobrenatural. E o texto diz, ao chegar à outra margem, ele não encontra descanso. Ele encontra 2 homens terrivelmente endemoniados. 2 homens que viviam em sepulcros, num estado deplorável, com as suas vestes, com as suas roupas rasgadas, sujas, que viviam como mendigos, como pessoas ali errantes. E o texto fala que eles atormentavam toda uma cidade com os demônios que possuíam. Então não era apenas um problema pessoal, era um problema da cidade. Era um problema do lugar, era um problema do lugarejo. Todo mundo sabia que não podia passar naquele lugar quando eles estavam por perto. Por quê? Porque eles poderiam fazer um ato de violência, eles poderiam fazer alguma coisa com eles poderiam rasgar as vestes deles, eles poderiam fazer alguma coisa. Era demoniado, você não sabe o que o demoniado vai fazer. Marcos capítulo 5, no versículo 2, diz o seguinte, uns detalhes acerca desses 2 endemoniados. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Queridos, era um estado deplorável. Às vezes a gente anda na rua e vê pessoas com traços bem parecidos com esse. A gente anda na rua, às vezes à noite, ou em alguns lugares, no Rio de Janeiro, e até mesmo na cidade da gente. E às vezes a gente vê pessoas que nos trazem medo. A gente não sabe o que a pessoa vai fazer. A gente não sabe se ele está alcoolizado, se ele está endemoniado, se ele está drogado, ou se ele está as 3 coisas juntas. A gente fica meio que paralisado. Jesus, ele atravessa o mar por causa desse homem, por causa desses homens. Jesus sai de um lugar e vai para o outro lado da margem, porque ele sabia que ali haviam 2 homens que precisavam de libertação. E todo um lugarejo que precisava da graça de Deus, que precisava conhecer Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sinais acompanham a pregação. Diga comigo, sinais. Só os crentes, pode dizer bem forte. Sinais. Viu como você já se posicionou? Acompanham a pregação. A palavra do Senhor diz, em João capítulo 11, no versículo 40, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, você vai ver Deus fazendo alguma coisa. Se você acredita em milagres, você vai ver um milagre acontecendo. Não é o outro que crê por você, é você que precisa crer. É você que precisa movimentar. Movimentar o que, apóstolo? Eu começo movimentando o meu espírito. Eu começo ouvindo a palavra, lendo a palavra, acordando, despertando o meu espírito para o milagre. Queridos, nós precisamos ser despertados no milagre. Porque a palavra de Deus, ela pode vir com muito poder e graça,
trazendo um renovo, um fortalecimento, uma direção, um ensino. Glória a Deus pela pregação, mas a pregação sem sinais, ela não movimenta a sua vida em direção ao Senhor. Fica guardado aqui no seu intelecto e você fica um mar morto. Você precisa transbordar do Senhor. Há muitas pessoas aqui que precisam de milagres, certo? Apóstolo, o que é esse milagre? Tem muita gente aqui que está precisando da intervenção de Deus em alguma parte da sua vida, da sua casa, em alguma área. Nós não nos movimentamos pelo que vemos, nós nos movimentamos pelo que cremos. Então, em primeiro lugar, você precisa, de fato, despertar o seu espírito para milagres. Às vezes nós ouvimos uma palavra, ouvimos um testemunho que nos desperta para milagres. A gente pensa assim: Senhor, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Se ele foi curado, pode acontecer comigo. Se ele foi liberto, pode acontecer comigo. Se o casamento dele foi restaurado, também pode acontecer comigo. Então, querido, é muito importante que você desperte o seu espírito. Às vezes nós passamos por circunstâncias da nossa vida para que o nosso espírito seja despertado para milagres. Sabia disso? Às vezes a gente passa por uma situação, por uma enfermidade, por uma moenda, por uma crise no casamento, por uma situação com filhos, por alguma situação familiar, doméstica, por uma profissional. E você pensa: meu Deus, por que eu estou passando pelo deserto? E o Senhor diz para você: para despertar o seu espírito para milagres, para o sobrenatural. Porque quando a gente precisa de um milagre, a gente de fato, a gente ativa a nossa fé de uma maneira diferente. Você já chegou aqui na igreja precisando que Deus toque na sua vida, que Deus te cure, que Deus tire uma dor, que Deus fale com você, assim naquela coisa: Senhor, eu preciso, se não for agora, se não for hoje, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim amanhã cedo. Alguém já chegou assim na igreja? Às vezes a gente chega assim, a gente chega na igreja precisando que o Senhor remova da gente um fardo, que o Senhor nos tire uma angústia, uma tristeza, um luto, um aperto no coração, que o Senhor traga paz. A gente chega diferente, querido. Quando a gente precisa que Jesus fale conosco de uma forma audível, a gente busca Ele de uma maneira diferente. Agora, quando a gente acha que está tudo resolvido, a gente fica um pouco de espectador do mundo espiritual. O que Deus está fazendo lá nos Estados Unidos, o que Deus está fazendo na igreja tal, o que Deus está fazendo na China, o que Deus está fazendo no Japão, na Coreia. A gente fica pensando só assim: o que Deus está fazendo na África, o que Deus fez através de fulano, de ciclano. Mas quando a gente precisa, a gente ativa. Quando a gente precisa de um milagre, a gente ativa a fé. Então, quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus. O evangelho de discurso ideológico, um evangelho de discurso doutrinário, simplesmente, um evangelho de discurso sociológico, um evangelho de discurso religioso, ele pode ser muito sedutor, mas ele não é suficiente para transformar a história de ninguém. Se a gente for apenas um braço social, ou um braço doutrinário, um braço teológico, ou um braço, sabe, querido, nós não vamos ter nenhum testemunho de transformação. Jesus traz, nesse momento da palavra, através do Sermão da Montanha, Jesus traz uma nova mentalidade. Jesus traz um choque, pum. Aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam literalmente sendo confrontadas, sendo chocadas na sua fé, na sua religião, na sua vida social, em todas essas áreas que eu falei, eles estavam sendo confrontados. Mas quando terminou o Sermão da Montanha, Jesus pôs o poder da palavra em prática. O poder da palavra em prática, praticando, operando, movimentando milagres. Então você está aqui.
Você está aqui na quarta-feira, está vindo todas as quartas-feiras aqui, recebendo uma palavra, eu acredito em milagres. O milagre é outra mágica. Eu acredito em milagres há 2 semanas atrás, há 3 semanas. Glória a Deus. Mas amanhã pela manhã, quando você sair da sua casa, você vai se deparar com alguém que precisa de um milagre. Talvez hoje mesmo. Talvez você mesmo precise. Talvez alguém que está junto com você, sentado ao seu lado, precisa de uma intervenção de Deus. Talvez quando você chegar na sua casa, você precisa colocar o poder da palavra em prática a partir de um milagre. Então Jesus, ele encontra aquele homem. Ele encontra aqueles 2 homens na sua tormenta. Quero te dizer uma coisa, querido. Jesus vai encontrar você na sua tormenta. Você que está online aí assistindo esse culto, Jesus vai encontrar você na sua deficiência. Jesus vai encontrar você na sua dor. Jesus vai encontrar você no seu luto. Jesus vai encontrar você no seu pecado. Jesus vai encontrar você na sua enfermidade. Jesus vai encontrar você na sua debilidade. Jesus vai encontrar você na sua confusão mental. Jesus vai encontrar você na sua aflição. Jesus vai encontrar você nos seus vícios. Seja qual for a sua condição, Jesus atravessa a margem para encontrar você. Se você está aqui hoje, nessa noite, aqui presencial ou online, se você está ouvindo essa palavra, é porque Jesus atravessou a margem para encontrar você. A chegada de Jesus precede o milagre. Quando Jesus chega, todas as vezes que Jesus chega, você pode experimentar um milagre na sua vida. Todas as vezes. Jesus precede milagres. Quantas pessoas estão literalmente perambulando nesta terra, oprimidas, completamente oprimidas, por malignidades. Diga malignidades. Nós vamos usar um pouco essa palavra. Eu não quero usar só endemoniamento, porque às vezes você fala assim, eu sou crente, eu não vou ficar endemoniado, eu não tenho demônio. Não. Então eu vou usar malignidades. Porque malignidade você entende que se existem coisas malignas que estão te atormentando, seja externo ou interno, você nessa noite vai ser liberto, porque Jesus quer encontrar você. Então quantas pessoas estão completamente oprimidas por malignidades, que os leva de um lado para o outro, transitando entre situações, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está casado, outra hora não está, uma hora está devendo, outra hora ele está emprestando dinheiro, sabe, transitando entre mundos diferentes. Quantas pessoas estão alterando a sua personalidade, mudando o seu comportamento, deformando o seu caráter, descaracterizando aquilo que o Criador fez. Existem pessoas que estão confusas, estão debaixo de uma opressão de engano. Quantas pessoas que você conhece que nos últimos anos da sua vida foram deformadas pelos vícios, deformada pelo pecado, deformado pelas enfermidades? Quantas pessoas você conhece que nos últimos anos ele foi deformado por uma condição física, uma condição física que o limitou, uma condição espiritual, uma decepção com a igreja, ou alguma coisa que ele viveu espiritualmente, que trouxe uma tristeza, um abandono, uma apostasia? Quantas pessoas estão deformadas no seu psicológico, estão alteradas, estão aceleradas, estão esquecidas, estão desatentas, estão confusas? Sabe, queridos, nós precisamos entender, isso não é normal. Isso não pode ser aceito como um novo normal. Você às vezes vê algumas coisas nas redes sociais, no seu trabalho, alguém surtando, jogando tudo para o alto,
chutando todo mundo. Você diz, nossa, é normal, ele surtou. Precisa de descanso. Está estressado. Às vezes você na sua casa, de repente do nada, começa a jogar as coisas e quebrar tudo. Você diz, eu estressei. É hormonal. Não, querido. É o diabo oprimindo você, deformando a sua mente, deformando, sabe, o seu entendimento acerca de si mesmo. Você nasceu para ser alguém livre, livre de toda a opressão, livre das malignidades, livre desses conceitos do mundo que muitas vezes estão tentando deformar quem você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então, quantas pessoas estão deformadas por causa de uma crise familiar? Aconteceu ali uma desgraça doméstica. Queridos, todos estão sujeitos. Aconteceu uma situação familiar, doméstica, que você não planejou. Mas isso não é motivo para você surtar, para você desistir de tudo, para você chutar o pau da barraca com a barraca e tudo. A gente precisa entender que a gente tem um Deus que intervém nas nossas causas, que nos traz sanidade. Eu quero falar sobre isso. Eu tenho um Deus que me traz sanidade. Ou você acha que tem hora que eu não tenho vontade de surtar? Esses dias atrás eu estava numa fila e estava esperando alguma coisa. Eu mandei uma mensagem para minha irmã. Falei, Renata, que vontade que eu tenho agora. Eu tenho que confessar isso para alguém, eu tenho que me ajuda. Será que o mundo realmente está assim? Ou eu é que estou irritada, estou acelerada? Você chega num lugar, as pessoas olham para a sua cara e elas não te atendem. Elas olham para você e ficam esperando você falar. Graças a Deus que tem umas pessoas que estão fazendo assim. Glória a Deus, fazemos parte da mesma comunidade. É na mesma frequência. Gente, a vontade que eu tenho. Esses dias atrás, eu falei, oh, meu Deus, eu vou, agora não vai ter jeito, eu vou ter que falar. Aí eu falei, não vou falar não. Vou ficar não tem por que falar isso, é véspera de ano novo, a pessoa está atribulada e tal. Quando eu terminei, que ela pegou a minha receita, e era a minha receita de um remédio e do apóstolo. Ela olhou e falou assim, apóstolo, a senhora é esposa do apóstolo. Graças a Deus, obrigado Jesus. Você já pensou seu surto na farmácia com a vendedora? E aí ela veio me dar um testemunho, pode ser que ela esteja até online ouvindo. Querida, me perdoe, aquele dia quase que eu briguei com você. Mas não era por sua culpa só, era de todo o movimento da farmácia. Tinha acontecido um acidente lá na parte elétrica. Mas ela me deu um testemunho, apóstola, esse emprego é fruto de oração. Desde que eu entrei na igreja, Deus mudou a minha vida, começou a me contar. Ai meu Deus, obrigado Senhor. Obrigado Espírito Santo, porque o Senhor é quem controla a minha vida. E você, querido? Quantas vezes, pensa bem, e não é só eu que estou do lado de cá, é você que está do lado de lá. A gente precisa entender que tudo que nós fazemos, de fato, reflete a glória de Deus na nossa vida. Sabe, hoje tem muita gente que está completamente desequilibrado, descontrolado, insano. E nós precisamos entender que nós temos um Deus que intervém na nossa vida e nos traz sanidade, nos traz libertação, nos traz cura, nos traz equilíbrio, nos traz paz. Fui eu que saí de casa estressada. Eu não tinha nem direito nenhum de briga. Então, tudo bem que quem está trabalhando precisa estar na sintonia ali. Como é que você falou? Na frequência, não é? Mas a gente precisa entender, querido, que a gente não pode dar brecha na nossa vida e sair espalhando demônios através da nossa boca, ferindo pessoas. Então, quantas pessoas nós conhecemos que nos últimos anos têm de fato permitido que a ação ou a presença de demônios conviva com ele? Tem pessoas que estão abrindo a sua casa, a sua vida, o seu quarto, colocando demônios na sua cama, colocando demônios na sua mesa,
colocando demônios no seu carro, permitindo que demônios façam parte da sua vida. Jesus atravessou a margem do mar da Galileia, foi para o outro lado, porque ele queria arrancar, libertar, remover os demônios que estavam afligindo aquele homem. Preste atenção no que eu vou te dizer. Talvez você tenta justificar um comportamento descontrolado, um comportamento agressivo, por causa de uma fase que você está vivendo. Porque ficou doente. Eu estou assim, desequilibrado, porque o Covid me desequilibrou. O Covid mexeu com os meus neurônios. O Covid me deixou nervoso. Quando eu vejo, nossa, eu me perco. Como diz os meninos lá em casa, eu me perco no personagem. Quando eu vejo, eu já explodi. Então talvez você esteja justificando um comportamento descontrolado e agressivo, porque você ficou doente, porque você está desempregado, porque você se separou, porque você foi traído, porque você foi traída, porque você está passando por um grande problema, porque você é adolescente, porque você passou por um trauma, porque você está vivendo uma fase difícil. Preste atenção, meu irmão, a palavra nos mostra que um encontro com Jesus pode transformar alguém que vivia num estado deplorável em um grande homem, em uma grande mulher, transformada pelo poder de Deus. Então levante a sua mão direita comigo e diga: eu quero ser alguém transformado pelo poder de Deus. Amém? E isso envolve justamente ser liberto desses espíritos malignos que trazem esse desgoverno na nossa alma. A presença e a ação de demônios é algo real na vida de uma pessoa. Amém? Você sabia disso? Demônios são reais. Não é ficção. Não é filme. Quem aqui já viu um demoniado? De verdade, em loco, assim, na sua frente. Mudando voz. Quebrando as coisas. De joelho e mão para trás. Já viu o demônio? Então, eles estão voltando. Eles estão ativos. Conhecer Jesus e ter um encontro pessoal com Ele traz o encerramento, o fechamento, a libertação, a remoção de toda ação maligna contra a sua vida. Você precisa crer nisso, que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que sai de um lado e vai para o outro, atravessa uma margem toda, chega até você. Maior é Jesus do que aquele que você serviu por uma vida, ou até por uma fase. Quando Jesus entra na nossa vida, todas as obras do diabo são destruídas. Quem crê nisso? Então a gente precisa tomar posse disso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando Jesus entra na nossa vida, todas essas ações dele são quebradas. E o Senhor começa a remover coisas. Remover a mentira, remover a agressividade, remover a violência, remover a sensualidade, remover algumas coisas que na nossa vida, engano, sabe, desonestidade, palavreado torpe, xingamento, gritaria. O Senhor começa a remover vícios da nossa vida. O Senhor começa a tirar coisas que antes nos satisfazia, nos dava prazer, e o Senhor começa a remover. Deus, o que aconteceu? Eu fui liberto. Para isto se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. Então, quais as manifestações de Jesus em nós? Manifestação, querido, é tudo aquilo que aparece. O que é manifestação? É tudo aquilo que aparece. O que fica guardado, oculto, fica ali no segredo, no secreto. Então, quando nós nos convertemos, a obra de Cristo em nós precisa ser manifestada. Não é invisível,
mas ela é visível e perceptível. Então, salvação precisa ser visível na sua vida. Cura precisa ser visível na sua vida. Perdão precisa ser visível na sua vida. Então, você precisa ser, de fato, você precisa de fato permitir que o Senhor quebre algumas cadeias na sua vida. Se o perdão precisa ser visível, a vingança precisa ser removida. O ódio, a ira, o ranço, a antipatia, essas coisas são demônios. São portais que a gente abre. Então, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Jesus queria fazer na vida daqueles homens era algo que se tornaria público para toda uma cidade. O que Jesus quer fazer na sua vida é algo que se torne público a todo lugar onde você convive, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no salão que você frequenta, no barbeiro que você vai, os seus amigos, na padaria, onde você for. As obras do Senhor precisam ser manifestas através de você. Então, querido, provisão, transformação, restituição, libertação. Você precisa chegar em casa hoje, olhar no espelho, olhar bem, sabe? Cara a cara com esse ser humano tão lindo que é você. Você dizer: Deus, o que em mim manifesta a tua beleza? O que em mim manifesta a tua graça? O que em mim manifesta o teu poder? O que em mim manifesta que eu fui liberto, que eu fui curado, que eu sou salvo? Não estou dizendo que você vai se tornar uma pessoa perfeita. Não, irmão, não fique pensando nisso não. Senão você nunca vai querer, senão você nunca vai chegar a se parecer com Jesus. Você vai falar: estou muito longe de parecer com Ele. Então nós precisamos checar. As obras de Cristo estão sendo manifestadas na minha vida. Olhe para esse homem. Onde esse homem vivia antes de Jesus? O texto diz que ele vivia nos sepulcros, amarrados em algemas, cadeias e grilhões, e ninguém podia subjugá-lo. Qual era a condição? Como esse homem vivia? Ele vivia numa condição subhumana de humilhação e de imundície. Ele vivia entre os restos de mortos. Ele vivia em lugares úmidos, sombrios, lugares que cheiravam mal, lugares que não eram lugares habitáveis. Ele jazia em trevas, e era nas trevas que ele encontrava abrigo, que ele encontrava conforto, que ele encontrava segurança. Apóstolo, como assim? Era o lugar em que ele se sentia confortável. O lugar onde era abrigo para as suas tormentas. Um lugar onde ele podia ficar sozinho no seu desespero. Satanás quer te levar para um lugar de isolamento, um lugar de morte, chamado sepulcro. Sabe por quê? O sepulcro esconde as nossas fraquezas. O sepulcro esconde os nossos pecados. O sepulcro esconde os demônios que nos atormenta. Sepulcro é um lugar de fugir do confronto e de se esconder da luz. Tem muita gente que, por causa de uma palavra, nunca mais veio à igreja. Prefere ficar nas trevas, guardadinho, porque aquela palavra o confrontou, aquela palavra o feriu, aquela palavra magoou, aquela palavra, sabe, eu não me senti confortável com ela. Tem muitas pessoas que de fato preferem os lugares de trevas
Porque no meio das trevas, você se sente abrigado nos seus pecados. Quantas vezes, meu querido, você buscou um lugar de isolamento para as suas angústias, para as suas aflições? Sabe, uma das características da depressão é justamente o isolamento. Eu não estou falando que o deprimido, ou quem sofre de depressão, quem tem essa doença e também muitas vezes um problema espiritual, juntamente com o emocional, fisiológico, psicológico, enfim. Você precisa encontrar a causa. Mas uma das características da depressão qual é? O isolamento. É ficar sozinho. E no isolamento, ele ouve a sua alma, as suas angústias, os seus não possos, as suas decepções, a sua tristeza profunda. E ali ele começa a construir uma caverna, começa a construir um sepulcro. E muitas vezes ele dá cabo à sua vida, por quê? Porque ele não consegue sair daquele sepulcro. Então existem muitas situações que nos levam a buscar um sepulcro seguro para guardarmos as nossas aflições e tormentas. Um quarto escuro, uma casa vazia, um bar, um lugar abandonado, onde talvez você possa buscar um abrigo para os seus conflitos interiores. Mas Jesus foi até ele. Jesus foi até aquele homem. Jesus vai até você, glória a Deus, porque a graça de Jesus nos alcança onde quer que estejamos e seja qual for a nossa condição. Queridos, essa é uma boa notícia para quem está no sepulcro. Jesus não olhou, não focou nos demônios que aqueles dois tinham. Jesus não focou no cheiro deles. Jesus não focou na aparência deles. Jesus não ficou focado na condição daqueles homens. Jesus também não ficou focado em saber por que eles se transformaram em quem se transformaram. Em quem eram. Às vezes a gente fica querendo fazer isso. Alguém chega para a gente contar uma situação e a gente quer saber por que ele chegou naquela condição. Jesus não está interessado em saber por que você chegou onde você chegou. A palavra de Jesus é: hoje você vai ser liberto dessa condição. A palavra de Jesus é vida. A palavra de Jesus traz cura. A palavra de Jesus tira o cego da cegueira, o surdo da sua surdez, o paralítico da sua condição. A mulher que estava ali pronta para ser apedrejada, Jesus tira ela daquela condição. Então, queridos, sempre que o Senhor liberar uma palavra sobre a sua vida, Ele vai tirar você da sua condição no mundo espiritual, e agora você toma uma posição no mundo físico. Vá e não peques mais. Levanta, toma o teu leito e anda. Olha, você não vai, falou para o endemoniado, você não vai atrás de mim não, você vai voltar para a sua cidade e vai contar o que eu fiz por você. Então Jesus toma a iniciativa de transformar a sua vida, e você finaliza. É você quem dá continuidade. Diga para o teu irmão que está do teu lado: você que dá a continuidade. Agora, onde esse homem estava? Onde esse homem vivia? No sepulcro. Depois que Jesus ministrou na vida daquele homem, onde ele foi encontrado? Lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Viram quem? Viram quem, queridos? O endemoniado. Não sei se era só um ou se estavam os dois. Mas viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele homem que vivia no sepulcro, todo mundo sabia. E não era fofoca, era visível. Todo mundo sabia da condição daquele homem. Agora, ele encontrou alguém que mudou a condição dele. Ele estava ali, vestido, limpo, cheiroso, arrumado. Talvez com uma cara bem melhor, cabelinho cortado, uma calça bonita,
brincadeira. Mas ele estava com outra aparência, porque Jesus o encontrou. Queridos, quando olharem para você, verão Jesus ao seu lado. E se Ele é com você, quem te resistirá? Quando olharem para você, verão Jesus ao seu lado, e Ele é maior do que toda e qualquer circunstância, que vem muitas vezes como um gigante, que vem muitas vezes como um mar tentando te tragar. Quando eles olharem para você, verão Jesus ao seu lado, te livrando das fornalhas, te livrando da boca dos leões, te livrando de situações de humilhação e de vergonha, abrindo oportunidades à sua frente. Quando olharem para você, verão o que Jesus fez, e que o que Ele fez é infinitamente maior do que você pediu, ou até mesmo do que você pensou. Então não importa, olhe para mim, não importa a profundidade, a intensidade, a densidade das trevas, do sepulcro que te cerca, que te envolve, a voz do Senhor te alcança nas profundezas e te chama para fora. Lázaro já estava morto e cheirando mal por 3 dias. Mas a voz de Jesus fez com que ele recobrasse a vida e viesse para cumprir o seu propósito. Então, querido, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia buscar um homem, buscar alguém que estava oprimido por demônios. E o Senhor quer buscar você. Não importa em que condição você se encontra, Ele vai até você com o seu amor, com a sua graça e com o seu poder. Diga: amor, graça e poder. Amor, graça e poder. O amor que te abraça, a graça que te transforma, e o poder, querido, que te liberta e que te envia. Então, não desista daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Você está no meio do caminho. Diga para o teu irmão: você está no meio do caminho. Agora, como este homem vivia antes de Jesus? Esse homem vivia num estado de desespero completo, de aflição, de autoflagelo. Esse homem vivia atormentado. Sabe uma coisa que eu quero te dizer sobre demônios? Ai, apóstolo, hoje a senhora está tão violenta com esse termo, demônios. Demônios destroem a imagem e semelhança de Deus na vida dos homens. Esse é o propósito de demônios: deformar você, deformar o indivíduo. Quando você olha para alguém, você fala: meu Deus, esse homem parece um animal. Às vezes alguém, ele muda a personalidade por causa de uma bebida, por causa de drogas, ou num ato de violência. Então, demônios deformam o caráter. Demônios descaracteriza a sua imagem. Demônios degenera a alma. Demônios levam a você se contentar com a miséria, com a ruína, com a pobreza, com o lixo, com a prostituição, com a pornografia, com dívidas, com chagas, com feridas, com imundície. Muitas vezes a gente vê alguém apresentando algo como cultura, como religião, mas é algo que está deformando o ser humano. Está deformando. Você olha para ele e é uma caricatura de gente. Desculpa, não é um discurso puritano. Mas às vezes você olha, e não é só na nossa cultura brasileira, não, às vezes no mundo. Você olha algumas coisas e a pessoa apresenta aquilo como cultura, como religião, como expressão, como arte. E você olha aquilo e fala: meu Deus, isso é uma deformação, isso é uma degeneração.
Isso não é cultura, isso é espiritual. Muitas malignidades prendem pessoas a enfermidades. Muitas malignidades prendem pessoas a calamidades, desgraças. Muitos demônios prendem pessoas na mendicância, nas drogas, nos vícios, na marginalidade, numa família destruída. Pessoas que se tornam andarilhos, mendigos, esquecidos aparentemente, não se importam com a vida. Jesus veio para quebrar todo o cativeiro de alma, toda a fortaleza espiritual e todas as prisões físicas. Isso precisa estar na sua boca, meu irmão. Ouvi uns amenzinhos bem assim, sabe? Jesus veio para quebrar todo o cativeiro da alma, fortalezas espirituais e prisões físicas. Isso precisa estar na boca da igreja. Isso precisa estar na boca dos pastores, dos diáconos, dos líderes de célula. Você que está aqui hoje, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, então isso precisa estar na sua boca. Porque as pessoas estão em busca de libertação, em busca de algo que de fato desoprima, se é que existe essa palavra, despressurize a sua alma. Tem muita gente que está com a alma pressurizada, oprimida, aflita, angustiada. E aí você, igreja, tem na sua boca uma palavra, na sua célula, tem na sua boca lá uma palavra de vida e uma palavra de libertação. Como esse homem vivia depois de Jesus. Nós lemos ali, assentado, vestido e em perfeito juízo. Toda a obra do diabo caiu na vida daquele homem. Toda a obra do diabo foi removida naquele dia, quando Jesus encontrou com aquele homem. Toda a obra do diabo foi quebrada na vida dele. Então presta atenção, não importa as sentenças e os decretos que haviam sobre a sua vida, ou sobre a vida de alguém que você ama, sobre a sua família, sobre as obras das suas mãos. Ah, apóstola, eu fui mal amaldiçoado. Ai, apóstola, fizeram uma macumba para mim. Ai, apóstola, eu fui lá entregue para não sei quem quando eu era criança. Ai, apóstola, eu fiz isso, eu fiz... Não importa. Não importa as sentenças, os decretos, as maldições. Quando Jesus manda sair todo espírito maligno que traz destruição, ele sai de verdade. Ele sai de verdade. E no lugar da vergonha, e no lugar da pobreza, e no lugar da maldição, e no lugar do pecado, e no lugar da prostituição, o Senhor vai estabelecer dupla honra sobre a sua vida. Eu quero terminar dizendo que o que aquele homem causava na vida das pessoas. O que será que você, aqui, atualmente, sentiria ao deparar-se, ao encontrar-se com aquele homem, mais ou menos umas 10:30 da noite, indo para sua casa? Pânico, terror, medo. Era isso que as pessoas tinham. Era isso que as pessoas sentiam com relação àquele homem. Olha, é alguém esquecido, vai morrer daqui a pouco, porque o jeito que ele vive, daqui a pouco pega uma infecção e morre. Então as pessoas tinham pavor, tinham medo, tinham nojo, tinham asco por aquilo que viam. Ninguém queria ficar perto daquele homem, ninguém queria conviver com ele. Ele não devia ser bem-vindo nas casas. Ou você acha que as pessoas colocavam ele para dentro de casa? Vamos comer aqui comigo. Depois de sair de um sepulcro, depois de sair no meio do cemitério, no meio dos mortos, você acha que alguém fala assim: não, entra aqui, vem tomar um café comigo? Aquele homem era um homem endemoniado. Provavelmente ele sempre estava fora de si e sujeito a atos de violência. Era um homem indesejado, malquisto. Era um homem repugnante. Ninguém queria ficar perto dele. Depois que Jesus entrou na vida daquele homem,
As pessoas o admiravam. Versículo 20 diz, lá em Marcos, e todos se admiravam do que viam com seus olhos na transformação daquele homem. Sabe, queridos, o seu testemunho, a sua transformação, a sua libertação, o seu novo significado de vida, o seu comportamento, a sua linguagem, tudo isso precisa mostrar o que Jesus fez na sua vida. As pessoas olhavam para aquele homem e se admiravam por saberem quem ele havia sido e quem ele era agora. A sua vida vai causar admiração àqueles que te conheceram antes de Jesus, aqueles que te viram cativos no pecado, aqueles que te viram cativos no vício, numa desgraça, numa imoralidade, na miséria, eu não sei. Às vezes a gente joga já bem no, sabe, no pior, porque daí a pessoa fala, nossa, eu não estava tão ruim assim. Aí você se sente mais incluído. Porque se eu falo assim, só no leve, né? Das coisas leves, assim, que todo mundo já fez um dia na vida, você vai falar assim, nossa, eu não sou digno, porque eu sou muito ruim. Então eu já falo logo muito ruim, porque daí se você está no mais ou menos, você se sente incluído. As pessoas vão olhar para quem você foi um dia e vão ver o milagre que Jesus fez na sua vida e vão se admirar por quem você se tornou, pelo pai que você se tornou, pelo marido que você se tornou, pelo filho que você se tornou, pelo professor que você se tornou, pelo médico que você se tornou, pelo advogado que você se tornou, pelo pastor que você se tornou, pelo diácono que você se tornou, pela esposa que você se tornou, pela mãe que você se tornou. Então você vai ser admirado pelas mudanças, pela transformação, pela libertação, por tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Hoje o Senhor está aqui e vai te alcançar. Apóstolo, ele já me alcançou, glória a Deus. Você pode estar lá na outra margem, longe, longe de Jesus, protegido pelos sepulcros que você encontrou para guardar algumas coisinhas da sua vida. Talvez atormentado por demônios. Eu não estou presente com você, mas o Espírito Santo me diz que muitas pessoas são atormentadas muitas vezes por pensamentos que oprimem a sua mente, por sentimentos que avassalam a sua alma, por dores que estão impregnadas no seu corpo. Sabe, meu querido, isso é opressão. Se você não consegue se libertar de um pensamento suicida, um pensamento de adultério, um pensamento de traição, um pensamento de roubo, um pensamento de mentira, se você não consegue, um pensamento de beber, de usar droga, de, sei lá, largar tudo, de surtar, de cometer um ato esquisito, estranho, que não, sabe, não é comum a você, mas de repente você, meu Deus, eu estou me vendo fazendo isso, Senhor, eu não consigo me libertar desse pensamento, eu estou sendo atormentado por sentimentos, o meu corpo jaz em dores. Quero dizer, querido, que o Espírito Santo me diz hoje que você precisa ser liberto desses espíritos atormentadores que estão destruindo a sua alma. O Senhor Jesus já te salvou. E o Espírito Santo me diz que isso não é de alguém que não conhece Jesus. Não são pessoas, sabe, não são ímpios que estão sentindo isso, pessoas que estão no mundão, não. É gente crente que ama Jesus, que vem na igreja, que dá o dízimo, que consolida pessoas, mas que muitas vezes está sendo atormentado por pensamentos, sentimentos e dores. Hoje o Senhor Jesus vai dar uma ordem a tudo aquilo que te atormenta. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se há coisas que estão te atormentando,
E desculpe a sinceridade, não me interessa saber o que, e nem quem está perto de você está interessado em saber o que está te atormentando. Mas se você se sente atormentado por sentimentos, pensamentos, ou como o Senhor me disse, dores, eu quero orar por você agora. Eu creio que o Senhor vai trazer uma palavra de basta, de libertação sobre a sua vida. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Seja qual for a densidade do sepulcro, seja qual for a intensidade de demônios, vozes que estão amarrando a sua vida, hoje eles vão soltar tudo que eles estão amarrando. Então, em nome de Jesus, se por alguma razão você está se sentindo atormentado, diga: Jesus, nesta noite eu quero ouvir a sua voz de comando, Senhor. Jesus diz para você: eu atravessei, eu cheguei até a margem, por causa de você. Se alguma coisa te atormenta, se coloque de pé, eu quero orar. Apóstolo, por que eu preciso me colocar de pé? Porque é o sinal que você está dando para mim, não para o Senhor. É para mim esse sinal? Não, é para o Senhor. Você sabe pelo que você está se levantando. É um pensamento que fica te rodeando, te atormentando, te acordando pela noite, te visitando durante o dia. Quando você menos espera, aquele pensamento vem como uma flecha, vem como uma seta, e rouba a sua alegria, rouba a sua paz. É um sentimento que você não consegue se libertar. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui rendidos a Ti. O Senhor já atravessou a margem por nossa causa. O Senhor já morreu na cruz do Calvário. O Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados, carregou as nossas culpas no seu corpo, Senhor. O Senhor sentiu as dores que nós sentimos. O Senhor foi oprimido por tudo aquilo que nos oprime, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, que a mesma autoridade com a qual o Senhor libertou aqueles homens, que o Senhor agora, na mesma autoridade, o Senhor venha agora libertando, em nome de Jesus. Seja liberto agora de pensamentos de morte, seja liberto agora de pensamentos de desistência, seja liberto agora de pensamentos de traição, seja liberto agora de pensamentos de adultério, seja liberto agora de pensamentos de prostituição, seja liberto agora de pensamentos de roubo, pensamentos de engano. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder agora, quebrando as fortalezas, os sentimentos, todo sentimento de tristeza, de depressão, de ansiedade, todo sentimento de abandono, de solidão, de orfandade, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Todo sentimento que faz com que pessoas se sintam cativas, se sintam perdidas, abandonadas, em nome de Jesus agora. Todo sentimento de morte, as dores no corpo, em nome de Jesus agora. Dores nos ossos, dores nos pés, dores na coluna, dores na espinha, em nome de Jesus. Dores nas juntas, dores nas mãos, toda dor de cabeça, seja qual for a causa,
Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Dores nas veias. Dores no pescoço. Pescoço atrofiado. Parece que você não consegue alongá-lo. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Toca, Senhor. Comece a alinhar o teu pescoço, você que recebe essa palavra, que o Espírito Santo está falando essa palavra para você. Então comece a alongar o seu pescoço. Ah, toda dor nos braços, dores musculares. Você que não consegue, ao deitar na cama você sente, parece que os teus músculos começam a ficar todo tenso. Dores nos pés, nos dedos, na planta dos pés. A palavra do Senhor diz para você que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Mas o diabo, ele quer te oprimir, ele quer te prender, ele quer te consumir. Essa é a palavra. Ele quer consumir você com dores. Você que esses dias atrás disse assim: as dores estão me consumindo. O Senhor diz a você, em nome de Jesus, essas dores que estão te consumindo, elas estão saindo do seu corpo agora. Elas estão te deixando agora. Estão sendo removidas em o nome de Jesus. Porque essa dor, quem colocou no seu corpo não foi o Senhor. Não foi o estresse, não foi o seu trabalho. Você está pensando que foi o seu trabalho acumulado que trouxe essas dores. O Senhor diz: não. Essa dor não está ligada ao seu trabalho. Essa dor é espiritual e ela foi quebrada agora sobre a sua vida. Você está livre. E o Senhor me diz sobre dores nas mandíbulas. Uma dor na mandíbula. Se você está sentindo essa dor na mandíbula, coloque as tuas mãos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa dor agora que está oprimindo a boca, sai agora em nome de Jesus. Essa dor que ela vai tomando o seu rosto, a sua fronte está toda tomada de dores. Em nome de Jesus. O Senhor diz a você: você está sendo liberto agora. Dores, sai agora. Dores, saiam agora. Em nome de Jesus. Essa dor inexplicável, essa dor que não tem causa. Levante as suas mãos ao Senhor. Movimente os seus braços. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor atravessou a margem por nossa causa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou. Você pode dizer isso: obrigado, Jesus, porque o Senhor me encontrou. A Bíblia diz que aquele homem, ele não foi mais o mesmo. Quando olharam para ele, ele já não estava mais todo rasgado, ele já não estava mais sujo, ele não estava mais todo destruído por demônios, mas agora ele estava completamente restituído. Então levante as suas mãos e diga: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me encontrou, porque o Senhor me restituiu. Você pode dizer aleluia! Oh, rebalabachai, aleluia! Levante a sua voz e glorifique a Ele. Oh, aleluia!
seríamos sem Ele? Quem seríamos sem Ele? Quem você seria se Jesus não tivesse te alcançado? Quem você seria? Onde você estaria se Jesus não tivesse te alcançado, meu querido? Você sabe, eu sei onde eu estaria se Jesus não tivesse me alcançado. Ou talvez eu nem sei onde eu estaria se Jesus não tivesse me alcançado. Diga para o teu irmão que está do teu lado: Jesus te alcançou, meu irmão. Jesus te salvou, Jesus te remiu. Aleluia. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.